Bom, gente, vamos seguir agora o nosso 3 em 1, inclusive com destaque internacional. A Justiça dos Estados Unidos adiou a segunda audiência de Nicolás Maduro em Nova York. A promotoria alegou problemas de planejamento e também de logística para a mudança de data. O Eliseu Caetano traz agora todos os detalhes para a gente ao vivo, diretamente dos Estados Unidos. Eliseu, já temos uma nova data definida para essa audiência? Seja bem-vindo. Uma boa tarde, meu amigo. Salve, salve, Cássio Zeyman. Muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores e, claro, para todo mundo que acompanha o 3 em 1 aqui nas tardes da Jovem Pan. Temos data marcada assim, 26 de março deste ano. Na verdade, a data original era dia 17 de março e foi reagendada no final da manhã de hoje. Portanto, Nicolás Maduro vai voltar à audiência judicial aqui nos Estados Unidos, mas em data oportuna. O Tribunal Federal de Nova York transferiu a sessão, que estava marcada inicialmente, como eu disse, para o dia 17 de março, agora para o dia 26 de março. O adiamento foi solicitado pelo Ministério Público dos Estados Unidos e aprovado pelo juiz responsável pelo caso, com o consentimento da defesa, por questões de logística e de planejamento processual. Nicolás Maduro, ex-presidente da Venezuela, e a esposa dele, Cília Flores, são réus em um processo criminal federal aqui nos Estados Unidos, no Distrito Sul de Nova York. A acusação central, Cássius, é de que Maduro supervisionou um vasto esquema de tráfico de drogas e também de narcoterrorismo, que teria facilitado a exportação de grandes quantidades de cocaína para o território americano ao longo dos anos. Esse caso começou lá atrás, em 2011, mas as acusações principais foram tornadas públicas em 2020 e reforçadas novamente depois, já agora em 2026, após a sua detenção. A gente relembra que no dia 3 de janeiro, Maduro e Cília foram detidos por forças especiais dos Estados Unidos em Caracas durante uma operação militar atípica envolvendo as autoridades. No dia 5 de janeiro, eles fizeram a sua primeira audiência no Tribunal Federal em Manhattan, em Nova York, onde ambos negaram as acusações e se declararam não culpados. Maduro, inclusive, na ocasião chegou a afirmar que era prisioneiro de guerra, posicionamento adotado por seus aliados opositores daqui dos Estados Unidos. Após essa audiência inicial, Cássio, o processo passou para a fase chamada de procedural, em que acusação e também defesa trocam documentos, provas e argumentos legais, parte que é considerada pelos analistas jurídicos como essencial antes de etapas substantivas, como depoimentos e também julgamentos. Então, a próxima sessão, dia 26 de março, será apenas mais uma fase inicial do processo, não o julgamento de mérito em si, mas uma continuação do andamento legal. Em casos criminais federais desse porte, a audiência costuma tratar de alguns pontos, como revisão de prazos para apresentação de provas e documentos, definição também de requisitos para testemunhas e perícias, além de questões legais prévias levantadas pela defesa. Por exemplo, Cássius, imunidade ou ilegalidade na captura. Questões administrativas do tribunal também podem ser levadas em consideração. Então, isso significa que a audiência não será, assim, de uma maneira geral, necessariamente, o momento em que se discute a culpa ou até mesmo a pena de Nicolás Maduro. Mas significa que nós, do jornalismo da Jovem Pan, estaremos acompanhando e mantendo a nossa audiência, o nosso ouvinte, telespectador e internauta, como sempre, bem informados e em cima do laço em tempo real. Volto com você no estúdio. Cássius, bom programa. Valeu, Eliseu. Obrigado pelas informações. Toda vez que o Eliseu vai trazer aqui um ditado popular, me dá um medo, tá? Desde a nossa última experiência. Mas aí, em cima do laço, em cima da informação, Eliseu. Obrigado. Ô, Piperno, eu quero te ouvir em relação a essa nova audiência, né, que foi adiada para analisar o caso de Nicolás Maduro. Agora ficou para o mês de março. Já é a segunda vez, né, que acabam aí adiando. É uma situação extremamente complexa, sensível para o futuro, não só político e também, né, de vida do próprio Maduro, mas também a gente não pode esquecer de como está a Venezuela neste momento. Por enquanto, os Estados Unidos, não quero me meter politicamente, mas dentro do país também não há um consenso sobre essa audiência, sobre o julgamento e também de quem ficou no poder. Do jeito que a coisa vai, vão transformar a Venezuela daqui a pouco numa nova Porto Rico, né? Ou seja, um estado com um governo que é um governo totalmente um títere aí de Washington, né? Eu imagino que a Venezuela precisa
realmente se reequilibrar para não caminhar para isso. Bom, de qualquer forma, a gente comentava aqui, eu comentava aqui com vocês, ontem o jornal El Nacional, um jornal venezuelano, que agora tem toda a sua equipe instalada fora do país, né? Agora não, já há algum tempo, ele publicou como manchete principal o seguinte: petróleo resolve a economia, mas não a democracia, fazendo um alerta de que não adianta liberar de novo o comércio e voltar a tentar ampliar a produção de petróleo, que não vai ser algo tão simples assim, porque isso pode resolver parcialmente as questões econômicas mais urgentes, só que o país tem outros problemas, muitos outros problemas, inclusive a sua restauração democrática. A Venezuela tem que voltar a ser um país normal. Ao que tudo indica, em breve, todos os exilados, todos os presos políticos serão libertados, muitos já foram. Há um projeto lá, enfim, tramitando para que isso seja estendido a todos, que acabem de vez os presos políticos. Isso é condição sine qua non para que o país volte à sua normalidade, ou pelo menos ao mínimo de vida normal. É evidente que os exilados, como Maria Corina Machado, têm que ter a permissão para voltar ao país, porque é um direito de cada um deles de morar no seu país. É absurdo que eles não possam retornar por veto não apenas do atual governo, mas também de Washington. Como é que o presidente dos Estados Unidos fala, bom, ainda não é hora da Maria Corina voltar? Isso é uma outra aberração. E veja, nem sou um fã ardoroso dela, mas ela tem todo o direito de morar no seu país e de atuar politicamente no seu país. Então, eu acho que a Venezuela tem problemas muito mais urgentes do que o julgamento do Maduro. Agora, o julgamento do Maduro, sem dúvida nenhuma, por mais que eu considere o Maduro um ditador sórdido e cruel, né, e autor dessas dancinhas ridículas, ele podia virar um TikToker. Eu acho que o Maduro, esse processo me parece uma farsa. Uma coisa é você considerar o Maduro um ditador cruel. A outra coisa é começar a tentar criar provas por aí para enquadrar o Maduro como uma espécie de traficante internacional. Não conheço nenhuma evidência em relação a isso.